Caio é coordenador urbano da Unidade de Execução do Programa João Pessoa Sustentável, que é um programa de double booking entre a divisão de desenvolvimento urbano e a divisão fiscal, que Cristina e eu temos a honra de coordenar. Caio, obrigada por ter aceito o convite, a palavra é com você. Joia, obrigado. Obrigado pelo convite, Clementine. Bom dia a todas as pessoas que estão conosco aqui hoje conectadas, tá? Eu vou iniciar compartilhando aqui, um minutinho só. Vocês conseguem acompanhar? Sim, perfeito. Ok, joia. Então, agradecer o convite, né? Estou aqui no programa de João Pessoa, apresentado aí como Clementine me apresentou, trazendo um pouco da experiência que a gente conseguiu, né, aplicar aqui no município sobre compras públicas sustentáveis, tá? Então, foi bem interessante agradecer também a apresentação antes de Adriana e de Davi, porque muito do que eles falaram vai ajudar bastante aqui na minha apresentação. Então, vou passar bem rápido pelo conceito que Davi até apresentou, tá? Que a gente pudesse focar nesses três critérios, social, ambiental e econômico. Então, a gente tentou montar, tem exemplos aqui que eu vou trazer, dessas compras sustentáveis abordando os três critérios, né? Os três eixos, social, ambiental e econômica. E a parte da diversidade que a gente conseguiu implementar aqui está muito intrínseca dentro da parte social, tá? Então, eu vou tentar passar aqui mais ou menos como a gente conseguiu abordar essas compras sustentáveis desde a parte da concepção, lá atrás, quando a gente identificou qual era a aquisição que a gente queria, passar por todo o processo licitatório, desde a divulgação da MI, quando, a depender da modalidade de contratação, como a gente abordou isso dentro dos termos de referência, né? E aí replicado junto aos critérios que a gente utilizou para avaliar as propostas, como o mercado respondeu a esses critérios, com essas inovações, tanto de inclusão, como também de inovações e critérios de sustentabilidade, e como a gente está conseguindo ver isso refletindo na execução dos contratos. Tá? E aí, para essa construção toda, vocês vão ver que ao longo da apresentação, meio que a Prefeitura de João Pessoa, nas oportunidades, ficou muito aberta sempre que o banco trouxe essas ideias. Então, tudo aqui, desde do processo de divulgação, dos termos de referência, foi construído a diversas mãos. Então, a gente tem muito o que agradecer sempre que o banco, através de seus especialistas, trouxe e que a Prefeitura, nos diversos momentos, esteve aberta a essas indicações e conseguir tentar trazer um pouquinho para a prática. Então, como eu falei, a gente parte desde lá do início do processo licitatório. Então, quando a gente fala de manifestação de interesse, a gente conhece muito aquelas divulgações mais tradicionais, né? Aquelas publicações em editais, em jornais de circulação, né? Em diários oficiais da União, do Estado, né? Semanário municipal, aquele padrão que meio que se repete, né? Que a gente chamou aqui de publicação tradicional. Só que aí tinha algumas contratações dentro do programa João Pessoa Sustentável que a gente meio achou importante fazer agitar um pouco o mercado, porque a gente gostaria que escritórios com experiências dentro daquele tipo de contratação, nesse caso, o exemplo, consultorias para projetos, já tinham demonstrado, né, expertise dentro daquela área. Para a gente, no município de João Pessoa, seria interessante que esses escritórios, essas consultorias, meio que ficassem sabendo dessa futura aquisição da prefeitura e que eles pudessem participar. Então, a gente usou duas divulgações um pouco mais diferentes do que aquelas publicações tradicionais, né? A gente mapeou uma rede de contatos de possíveis fornecedores, né, que a gente conseguiu mapear que já trabalharam e já apresentaram propostas similares àquelas que a gente gostaria de contratar. Então, a gente mapeou essa rede e mapeou também algumas entidades e órgãos de classe que pudessem também ou participar da contratação ou ser outros órgãos que pudessem divulgar para a gente poder ter um alcance maior. Então, a gente montou essa rede e quando a manifestação de interesse, as publicações estavam prontas, a gente passou para essa rede de contatos ou para ela participar ou para também ser um outro divulgador. E junto disso, a gente conseguiu elaborar, isso aí foi bem interessante, fugir do tradicional, pequenos vídeos para meio que usasse ele como também um novo chamativo, né? Para o pessoal conhecer um pouco mais
do produto que deveria fornecer para a gente, conhecer um pouco mais da realidade e ser um outro mecanismo de divulgação e de chamar essas empresas. E aí teve uma resposta muito boa que acabou dificultando um pouco o processo depois disso, para analisar todos esses portfólios, todas essas empresas que acabaram participando, sobrecarregou um pouco, a gente teve uma divulgação muito boa, teve um alcance muito bom, né? E aí precisou de depois, quando recebeu essas manifestações, uma equipe se dedicar para poder analisar e fazer aquele filtro, para poder identificar quais seriam as que passariam para o próximo processo, né, avançariam no processo de contratação. Então, a gente avalia como bem proativo, bem interessante esse processo que a gente utilizou para mexer com os futuros fornecedores nossos aqui, né, para essas contratações. E aí, né, logicamente, todas essas contratações, a gente tem alguns temas que solicitamos que era interesse nosso constar na proposta e no futuro produto, tá? E aí, para isso, a gente precisou de uma imersão, né, daqueles técnicos de referência que estavam elaborando os termos de referência. Então, a gente teve, como eu falei no início, né, que foi a diversas mãos, né, a gente pôde participar até de cursos que o próprio banco promoveu, né, cursos que capacitou esses técnicos que estavam à frente da elaboração desses termos de referência, que trouxe esse novo olhar para a gente não elaborar aqueles termos de referência meio padrão, que geralmente todos os órgãos públicos têm aquele termo de referência já pronto, e ele sai replicando e sai aquelas coisas mais já formatadas, de maneira sempre repetitiva. Então, a gente teve essa oportunidade de trazer coisas novas nos termos de referência, através de uma imersão dos técnicos que estavam elaborando os termos em cursos em capacitações, em oficinas, né, em outros documentos que foram trocados, tanto pela equipe do banco com os nossos técnicos, que ajudou a nossa equipe técnica, que estava à frente dos termos de referência, tentar elaborar melhores termos com propostas inovadoras, abordando tanto as questões sociais, ambientais e também econômicas, né, para a gente chegar no melhor resultado final. Isso acabou dedicando um pouco mais de tempo, né, para a elaboração dos termos de referência, mas também facilitou, porque quando a gente começou a incluir questões, que eu vou falar mais à frente, de gênero, algo que nunca tinha sido abordado, né, dentro de uma compra pública aqui, para aqueles diretores de setor, aqueles chefes de setor que puderam participar de alguns desses cursos, né, ou acompanhar mais à frente o que estava sendo abordado, o que a gente estava indicando nos termos de referência, facilitou para eles entenderem da importância disso, porque talvez se a gente ficasse só numa troca de documento ou só querendo implementar de forma mais abrupta, assim, de forma mais forçada, dificultasse aos gestores entender da importância desses temas, né, dentro dessas contratações, como bem foi apresentado por Adriana e Davi aí no início. Aí isso acabou, como eu falei, levando um pouco mais de tempo para elaborar esses temas, e aí essas inovações, a depender da contratação, e aqui eu trago o exemplo novamente da consultoria, perpassa por esses critérios aqui que a gente só indicou nos termos de referência. Sustentabilidade e poupança de recurso, né, na questão de projetos, que são os exemplos que eu trago aqui, flexibilidade e modulação, todo cuidado com a relação, o entorno de onde vai estar sendo aplicada aquela proposta, né, um design diferente, como eu disse, para tentar fugir um pouquinho daquele formato de caixa que a gente já tinha, né, previsto em outras contratações, tentar trazer coisas inovadoras, coisas diferentes que fugissem um pouco do normal. As questões de gênero, como a gente ia abordar toda a inclusão, toda a diversidade dentro dos termos de referência. Então, para isso, né, a equipe, os cursos que a gente teve, a troca de experiências com os especialistas do banco nesses temas foi de fundamental importância para a gente conseguir refletir tudo aquilo que a gente queria em texto, né, no papel, para a gente poder cobrar dentro das propostas dos termos de referência, além de aplicações de ferramentas de tecnologia, nesse caso aqui, o BIM. Então, quando finalizou o termo de referência, aí veio a gente parou naquele momento de como a gente vai cobrar que a empresa apresente uma proposta, né, como a gente vai pontuar, como a gente vai utilizar um critério que seja justo, que a gente incentive nesse tipo de política, aí no caso muito específico aqui, de inclusão e diversidade, como a gente vai incentivar a empresa a apresentar a proposta assim, e como a gente também vai entender para poder reconhecer, olha, aquilo é válido ou não é válido, a gente vai considerar ou não aquela pontuação,
além de também do conflito de dizer qual o peso que a gente vai utilizar, porque a ideia era incentivar os fornecedores a abrirem, né, a mente e começarem a entender a importância da inclusão e diversidade, sem querer também, né, que isso fosse um peso tão grande que acabasse sobrepondo os pesos da experiência específica da consultoria, da própria equipe que a consultoria ou fornecedor, no caso, iria nos apresentar. Né? A política do banco indica quais são aqueles critérios que a gente deve utilizar, e a gente respeitou esses critérios e trouxe esse, que aí foi várias idas e vindas, como o Clementino falou no início da conversa, para a gente poder saber qual o peso ideal que não prejudicasse, vamos assim dizer, a proposta técnica da empresa e que a gente não avaliasse, acabasse não escolhendo uma empresa que talvez tivesse uma pontuação técnica muito inferior e ganhasse apenas porque apresentou proposta com inclusão ou com diversidade. E isso também foi um debate até interno, quando a gente trouxe para a prefeitura, né, porque os nossos órgãos de controle nunca tiveram oportunidade, nunca viram, né, dentro das nossas contratações, esse critério específico com inclusão. Então, a gente criou um item específico para esse peso e diluiu em outros itens um pouco também de peso, eu vou mostrar mais a seguir, sobre as questões de inclusão, diversidade, gênero e inovações, porque a gente meio que criou um critério só para isso, mas também diluiu alguns pesos específicos nos outros critérios, para conseguir chegar num denominador comum e que atendesse tanto a necessidade da prefeitura, porque os nossos termos de referência cobravam inclusão nas propostas e no desenvolvimento dos trabalhos e no fornecimento do produto final, mas também a gente queria que as empresas que participassem disso tivessem esse compromisso, né? Ou passassem a ter esse compromisso. E aí eu trago um recorte agora de um pouco como a gente abordou dentro dos critérios de pontuação. No primeiro critério, que a gente chamou de experiência específica da consultora, a gente vai ver que esse critério, o peso todo são 12 pontos. E o principal peso é a experiência da empresa. Como eu disse, a gente queria que o principal fosse a experiência da empresa, que é lá que pontua 8. Tem o outro, se ela já tinha expertise em projetos financiados com organismo internacional, mas meio que a gente criou e meio que deu pontuações, né? Considerou pontuações para empresas que já desenvolveram algum tipo de projeto, né? Já forneceu algum tipo de produto que teve experiência com inclusão de gênero e diversidade, porque se isso a gente estava cobrando no nosso termo de referência, né, a gente também precisaria pontuar, né, como eu falei, a gente meio que diluiu alguns pontos nos nossos critérios, mas não de maneira de dizer, olha, você está sendo premiada, você vai ganhar pontos só porque você trabalha com gênero. Não, porque se o nosso termo de referência, o nosso produto final, pretende isso, que a empresa apresente produtos que têm inclusão de gênero, a gente entendeu que era importante que ela demonstrasse que já teve experiência, mas mesmo assim a gente teve um cuidado de ter um peso um pouco menor. Então, a gente tem aquele formulário padrão de apresentação de proposta e indicou que ela poderia, dentro desse formulário, né, mostrar como foi essa experiência. Foi outra coisa também que a gente ficou, quando começou a incluir esses critérios, como a gente vai reconhecer se ela fez mesmo ou não esse tipo de serviço, se ela comprovou ou não essa experiência. Então, a gente teve um cuidado também de não criar, a primeiro momento, comprovações muito exigentes, né? Porque também não sabia como é que o mercado ia responder. Então, era a primeira vez que João Pessoa estava apresentando isso para o mercado e como é que seria a resposta do mercado para esses critérios. Então, a gente também teve que ponderar um pouco desse cuidado de como as empresas apresentariam certificados ou descreveriam e a gente aceitaria essas informações para pontuar. Então, dentro do formulário padrão, a indicação foi que ela criasse uma coluna a mais, né, dentro do formulário TEC 2, nesse caso de uma consultoria, para apresentar, né, e detalhar um pouco mais como ela fez essa inclusão. Né? Nesses casos aqui de exemplo, se fez algum trabalho em comunidade indígena ou no outro se teve algum tipo de projeto específico, inclusão de catadores. E aí, ainda dentro daquele processo de diluir dentro dos critérios de pontuação, quando a gente aborda as questões de inovação, a gente também tentou criar critérios específicos com pontuações, né, para forçar com que a empresa apresentasse propostas atendendo esses critérios de inovação. Tá? Além deles, também a questão do critério de inovação tecnológica que eu apresentei e falei, né, mais à frente. E aí, dentro da estruturação da equipe, né, a gente também teve esse cuidado,
pontuação é 36, o máximo pela expertise dos profissionais que compõem a equipe-chave seria 28, mas a gente também criou um peso e pontuações para incentivar, né, que as empresas apresentassem aquela parcela que geralmente, quando que a gente acompanha, não tem uma representatividade muito grande, né? E aí, para incentivar as empresas, a gente criou esse campo específico dentro da estruturação da equipe, também com um peso menor, se a empresa apresentasse uma parcela que a gente chamou de mínima, de vagas para tanto contratação de mulheres, pessoas com deficiência, autodeclarados negros ou pardos, dentro da sua equipe de trabalho. Então, isso também fez com que a gente... E sempre, né? O cuidado nosso era como é que os fornecedores, como é que o mercado ia responder para isso. E além daqueles critérios que foram diluídos, aquelas inclusões que foram diluídas um pouco dentro dos outros critérios, criou um específico, né, para o compromisso da consultoria com inclusão e diversidade. Então, dentro do escopo da... E aí, novamente, né, eu estou batendo muito nessa tecla, que era o nosso receio, era como o mercado ia responder. Pode ver que os nossos critérios não foram uma exigência tão grande, né? A gente tentou ter um cuidado para ter uma exigência relativamente considerável. Pode ver aqui que a gente usou, será que dentro da sua empresa, em posições de nível gerencial, apenas até 10% está ocupado por mulheres? E aí seria um ponto, entre 10 e 20, mais de 20%, a gente tentou não criar um critério tão exigente de início, né, com medo da resposta do mercado. E aí, de maneira a incentivar a empresa e reconhecer também que a empresa já realiza esse tipo de compromisso, né, a gente solicitou que durante a apresentação da proposta, ela apresentasse algum documento que declara que de forma explícita, né, ela já promove essas ações de inclusão. E aí, dividiu por grupos, a depender de quantos grupos ela promove ações de inclusão, ela já teria um ponto específico. E se mesmo ainda não promove, se ela passaria a promover a partir desse momento, né, principalmente dentro, caso fosse a selecionada, dentro desse projeto, desse produto que a gente estaria contratando, ela passaria a fornecer. Então, mais para frente eu toco nesse o que eu ia abordar agora. Então, resumindo, né, nos critérios de pontuação, a gente tentou diluir dentro dos principais itens algumas inovações e inclusões, né, como dentro da experiência da consultoria, se ela já teve experiência com inclusão de gênero, né, no compromisso da inclusão, né, que são esses pesos de 10 pontos, que seria onde a gente cobra mais, eu gostaria que movimentasse mais e ela demonstrasse mais a questão de inclusão e diversidade, né, os itens de inovação e sustentabilidade, que a gente está falando aqui de compra sustentável, né, e aí acabou entrando a inclusão porque é um dos critérios, que é a parte social, a gente entendeu isso, inclusão, como muito importante dentro desse ponto específico. Então, também, as inovações que a gente estava pedindo referência, no termo de referência, como ela apresentou, né, dentro da sua proposta, e a inclusão de gênero também dentro da sua equipe, né, com aquela parcela mínima que a empresa respondeu. E aí a gente lançou isso no mercado e ficou, e agora, como é que será que as empresas vão responder? Será que a gente vai ter uma resposta positiva? Será que ninguém vai pontuar dentro desses critérios? Será que a gente conseguiu atingir o objetivo de, talvez, alguma empresa entender a importância disso e dizer, olha, interessante, vamos começar a debater internamente dentro da empresa esse tema? E, por satisfação e felicidade nossa, a resposta foi bem positiva, tá, das empresas. Oi, pois não, Vou interromper. Eu vou te pedir para ir acelerando um pouco, se você conseguir, porque a gente já está em 15 minutos. Obrigada. Joia, tranquilo, só tem mais dois slides. A resposta foi bem positiva, né? Então, as empresas apresentaram suas propostas dentro de todos aqueles itens. Então, inclusive, diversas empresas, por surpresa nossa, tinham já meio que manuais de inclusão que elas já trabalhavam dentro da empresa, né? Relacionado à diversidade e inclusão. Elas indicaram dentro das suas equipes. Aí um exemplo bem clássico é as duas que a gente acabou contratando, né? Não foi nem... Como eu disse, isso não foi o diferencial, o peso maior sempre foi o técnico, mas isso foi meio que um a mais, né? Um bônus, uma pontuação, um bônus extra a mais que ela acabou pontuando, mas quando a gente fala de arquitetura e engenharia, principalmente de engenharia, geralmente orçamentistas é um campo muito preenchido por homens, né? E aqui a gente está com duas empresas hoje de projetos que a especialista do setor-chefe da parte de orçamento são mulheres, então é algo que teve uma resposta bem interessante e na prática a gente está vendo isso. E aí, durante a execução agora dos contratos,
as empresas, como eu falei, de projetos, estão apresentando tantas questões de inovação, né, com o uso de energia renovável, a utilização de materiais da região, a questão de modularidade e flexibilidade dentro dos apartamentos, o cuidado da segurança dos acessos aos apartamentos, aos imóveis, está sempre visível, tudo no melhor local possível, né? A possibilidade de alteração no layout do imóvel para criar um ambiente de trabalho dentro do próprio imóvel ou de atividade econômica que facilite que o responsável pelo lar permaneça no seu imóvel quando ela estiver também realizando a sua atividade econômica. Então, tudo isso está sendo agora refletido dentro da execução dos contratos. Então, a nossa preocupação era como o pessoal ia responder, né, e como também ia ser a execução, e por enquanto a gente teve um resultado está tendo um resultado bem positivo ao longo desse desenvolvimento do trabalho. A joia, por aqui eu encerro a apresentação. Obrigado, pessoal, e fico à disposição aí para qualquer esclarecimento.